Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 76. Antiga cidade de Sugata. Dessa vez, o vencedor fora Ni Yan. Quanto a Eternal Sim e seu grupo, não tinha nada que eles podiam fazer a não ser guardar rancor. Depois de fugir de Eternal Sim e seu grupo, Ni Yan voltou para seu objetivo principal e foi em direção à cidade de Sugata. Enquanto ele corria na direção, ele pegou o livro de skill dropado de dentro da sua bolsa. Já que ele estava com pressa para fugir, ele não tinha checado qual skill era. Merda, é só um livro de skill para revive. Ele não pôde deixar de suspirar. Mas, na verdade, sua sorte não foi tão ruim. Esse livro de skill era uma necessidade vital para todo o time se eles quisessem fazer progresso no futuro. Quanto antes eles obtessem melhor. Devido a isso, o preço de mercado atual era exorbitante. Mesmo se um jogador colocasse à venda por 1 ouro, ainda teriam alguns times brigando por ele. Livro de skill, revive. Descrição: permite um sacerdote ressuscitar um companheiro. Requerido: encanto, gesto e material. Atributo: revive um companheiro morto. Só pode ser usado fora de combate. Essa skill usa 10S para canalização. Resfriamento: 30S. Restrição de uso: sacerdote. Só pode ser aprendido por membros da facção justa. Ele leu rapidamente antes de guardar na sua bolsa. Isso se tornaria bem valoroso para ele no futuro, então ele não planejava vender. Além disso, ele não precisava de dinheiro. Depois de passar por uma vasta quantidade de vegetação, ele eventualmente encontrou uma cidade em ruínas no centro do pântano. Enquanto ele se aproximava do perímetro da cidade, seu olhar caiu sobre as muralhas antes magistrais, mas agora desgastadas pelos elementos. Depois de observar com mais calma, ele ainda achou traços de sua grandeza original. Logo após as muralhas se erguia uma pirâmide imponente construída de blocos de pedra, localizada no centro da cidade. Mesmo de longe, ele podia ver as palavras no idioma da Dark Era desenhados em cada bloco. Todos eles emanavam uma aura de antiguidade. Esse forte antigo tinha experimentado inúmeras batalhas e guerras. Ninguém sabia em que ano ou mês tinha acontecido. Mas a cidade estava há muito tempo desprovida de vida. Tudo o que restava eram pilares velhos e paredes desgastadas que assobiavam uma melodia solitária quando o vento passava por eles. Sem erros, eu achei o lugar certo. Ni Yan rodou a cidade por fora durante algum tempo até achar o portão principal. Ele organizou seu inventário antes de entrar na cidade. Quando ele finalmente cruzou os portões, ele foi recebido com uma visão de inúmeras ruínas. Além disso, no instante que ele entrou na cidade, o céu se tingiu de vermelho. Era quase como ser transportado para outra dimensão. Escuridão encobria o mundo e ele não mais conseguia ver o lado de fora da cidade. Apenas a visão solitária das ruínas à sua frente restou. Sistema: você descobriu Sugata Rampart. Ele viu camadas e camadas de construções que levavam à grande pirâmide no centro. Enquanto ele olhava as passagens pela rua principal, ele viu os ossos sinistros dos mortos preenchendo os caminhos, ruas e becos. Subitamente ele sentiu um calafrio na base da sua nuca. Um vento frio soprou, e os ossos espalhados começaram a se mover por conta própria. Vendo isso, ele rapidamente se moveu para um melhor ponto de vantagem. Um pouco depois de chegar a uma altura razoável, os incontáveis ossos começaram a se misturar. Tinham alguns bem pequenos, provavelmente pertencendo a anões. Outro grupo parecia de natureza reptiliana. Se você ignorasse as enormes asas de osso saindo de suas costas. Provavelmente, esses pertenciam à raça dos dragões. O resto pertencia à raça dos humanos e dos gigantes. Esses mortos-vivos eram o que restou do antigo campo de batalha. Inúmeras vidas pertencentes a todas as raças foram perdidas dentro da cidade. Suas almas não alcançaram o descanso eterno, então elas persistiram pelo tempo ao lado de seus restos. Assim que elas sentissem algum ser vivo, eles iriam se reanimar e procurar eliminar a origem. Ni Yan observou os mais próximos com transcendente insight. Skeleton Sentinel. Extremamente frágil, nível 10. HP: 120 avos. Skeleton Mage. Extremamente frágil, nível 10. HP: 80 avos. Skeleton Reaper. Extremamente frágil, nível 10. HP: 150 avos. Os esqueletos tinham pouca vida, e seus ataques não eram fortes. Além disso, eles possuíam ossos extremamente frágeis, o que ignorava a diferença de níveis. Mesmo assim, sua quantidade não podia ser subestimada. Todo o caminho estava completamente preenchido de esqueletos. Além disso, já que eles eram mortos-vivos, eles não podiam sangrar nem ser stunados. Stealth também era inútil, já que eles detectavam o vivo pela presença de vida e não pela visão. Ele rapidamente se afastou dos esqueletos. Se eles o percebessem, iriam avançar num frenesi para matá-lo. Depois de abrir alguma distância, ele vagarosamente avançou. Eventualmente ele encontrou um Skeleton Sentinel solitário. Ele brandiu suas adagas e atacou. Começando com Assassinate, depois seguindo com Vital Strike e instantaneamente destruiu o esqueleto. Sistema: você matou um Skeleton Sentinel, mais 200% expa por matar um monstro acima do seu nível. Você recebeu 230 de expa. Mesmo que esses esqueletos fossem relativamente fracos, a experiência recebida era bem decente.
Logo depois que Ni Yan terminou de matar o Skeleton Sentinel, um grupo de Sentinels e Reapers que estavam do outro lado do caminho notaram sua presença e correram em sua direção. Tinham mais de uma dezena deles correndo como uma onda. Os Skeletons Reapers foram os primeiros a chegar e brandiram suas espadas. Os Skeletons Mages atrás deles brandiram seus cajados. Energias vermelha e branca se juntavam, formando uma chama de outro mundo, e uma chuva de gelo e eletricidade também seguiram. Puta merda, por que tem tantos deles? Ele reclamou sozinho. Depois de uma rápida olhada para trás, ele viu que a saída também tinha sido bloqueada. Tinham esqueletos por todos os lados. Ele fugiu da luta e correu em direção a uma bifurcação. Mesmo que seus números fossem assustadores, seus movimentos eram lentos e estranhos. Então, se ele não fosse imprudente, eles não apresentariam nenhum problema para ele. Bang, bang, bang. Vários feitiços explodiram ao seu lado enquanto ele se curvava na esquina e escapava do alcance dos magos. Enquanto ele fugia dos esqueletos, ele observou em sua frente e viu outro grupo de inimigos se aproximando. Ele não podia recuar, já que suas costas estavam seladas por esqueletos, e ele também não podia avançar em direção ao mar de esqueletos. Ni Yan silenciosamente olhou para as paredes ao seu lado. Elas tinham cerca de 5 metros de altura e tinham vários pontos de apoio devido ao seu estado corroído. Ele saltou e começou a escalar as paredes. Depois de chegar no topo, ele gentilmente caiu do outro lado. Tinham vários Skeleton Mages nesse lado, e ainda muitos ossos espalhados pelo chão, parecendo prontos para reanimar. Ele não se atreveu a perder tempo e rapidamente avançou em direção a um dos magos com suas adagas prontas. Depois de um rápido duelo, o esqueleto estava de volta ao chão sem vida. Os outros Skeleton Mages também tinham percebido sua presença e estavam no meio da canalização de seus feitiços. Porém Ni Yan parecia um raio e se livrou deles um por um. Depois, quando ele começou a pegar os itens dropados no chão, os ossos começaram a se juntar. Ele não permaneceu mais por ali e acelerou em direção à saída. Porém, quando seu pé passou por alguns azulejos no chão, ele sentiu uma pequena vibração sob seu pé. Mesmo que tenha sido extremamente leve, ele ainda detectou imediatamente. Armadilhas. Ele rapidamente pulou para o lado. Bum! O azulejo que ele tinha pisado explodiu, mandando detritos para todos os lados. Vários dos esqueletos próximos foram pegos na explosão e mandados de volta voando. O choque da explosão os destruiu e eles entraram em colapso, de volta a uma pilha de ossos. Alguns dos fragmentos da explosão também acertaram seu corpo e causaram danos. 12. Menos 13. Menos 15. Ele suou frio enquanto deitado no chão. Essas minas terrestres eram aterrorizantes. Se ele tivesse sido atingido pela explosão, não teria sobrado nem mesmo o corpo inteiro dele. Mesmo que as minas fossem poderosas o bastante para matar um ladrão instantaneamente, elas tinham uma espera de 2 segundos até a explosão. Desde que ele se mantivesse atento, ele poderia passar com segurança.